Acordo domingo, olho o celular, tem uma mensagem pra mim assim, ó. Fala, Play, aqui é o Tom. Fui contratado para fazer um churras. Tô precisando da sua ajuda, chega aí. Aí me manda o endereço. Eu mandei mensagem pra ele, tava de bobeira, falei, beleza, tô indo pra aí. Cheguei lá e ele me explicou. Um casal ia se casar, eram noivos ainda, e a noiva organizou um chá de lingerie. E aí pegou o salão de festa do condomínio, né? Chamou as amigas pra lá, e os maridos e os homens, né, não podiam entrar na festa. Então o que que fizeram? Organizaram um chá de churras, de churrasco para os homens. Então era uma aula de churrasco. Então ia fazendo um churrasco, explicando, dando uma aula e tal. E o Tom foi contratado para isso. Ele me chamou, falou, ó, tô enrolado aqui. E ele pediu para mim o seguinte, ó, mas tu consegue ir lá comprar carne para mim? Tem um cara que eu sempre compro a carne é de primeira e tal. Ele separou lá uma picanha australiana. E a gente vai fazer um churrasco de picanha australiana. Você pode ir lá comprar para mim? Eu falei, beleza, vou lá. O que tem que fazer? Ele, ó, liga pro cara, fala a quantidade, só chega lá no local que eu vou te dar. Você nem vai precisar descer do carro. O cara vai te entregar a carne e você volta para cá. Falei, pô, fácil, né? E vem cá, quanto que eu tenho que comprar de carne? Aí ele falou assim, ó, eu fiz um churrasco outro dia para 15 pessoas e o ideal para mim ali foram 6 quilos de carne. Então com 6 quilos de carne foi bom para 15 pessoas. Só que o evento hoje vem 20 pessoas. Você compra a carne para mim? Aí eu, beleza, do meu jeito. Você tem um guardanapo aí? Ele pegou um guardanapo para mim, peguei minha caneta e fiz o seguinte, ó. Bom, 6 quilos, 15 pessoas. Só que agora eu tenho 20 pessoas. Então vou precisar agora de X quilos. Bom, é lógico para mim que quanto mais pessoas, eu preciso de mais carne. Dobro de pessoas, dobro de carne. Triplo de pessoas, triplo de carne. Então sei que quilo e pessoas são grandezas diretamente proporcionais. Então vou só aplicar essa regra de 3 simples aqui. Bom, então eu faço assim, ó. Tem gente que já multiplica cruzado direto, né? Eu vou armar aqui, que isso vai servir para toda a regra de 3 que a gente vai fazer. Então 6 sobre x igual. Bom, como é uma regra de 3 direta, né? Você aumentando uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção, então você vai manter na posição que está. 15 sobre 20. E agora é só você ajeitar isso aqui, resolver isso aqui. Você poderia simplesmente, né, como a gente falou antes, multiplicar cruzado. 15 vezes x igual a 6 vezes 20. Poderia fazer isso sem problema nenhum. Ou, se você preferir, você pode simplificar aqui nessa equação. Bom, quando você for simplificar, eu quero que você preste atenção no seguinte. Você só pode simplificar do mesmo lado do sinal de igual, de cima com de baixo, ou em lados opostos, de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Então, por exemplo, poderia simplificar o 6 com 15? Sim, lados opostos, né? Os dois em cima, então você pode simplificar. Simplificando por 3, aqui fica 2 e aqui fica 5, ok. Do mesmo lado, você pode simplificar o de cima com o de baixo. Simplifica o 5 com 20, aqui vai dar 4. E agora fica, multiplicando cruzado, 1 vezes x igual a 2 vezes 4, 8. E aí eu descobri que eu tinha que ir lá comprar os 8 quilos de carne. A loja era longe. Levei 1 hora para ir e voltar. Isso indo tranquilo, né? 60 quilômetros por hora. Mas deu tempo. Cheguei a tempo ali, começou o evento. E aí ele começou a explicar. Picanha australiana, você tem que cortar aqui a terceira veia. Só daqui para cá que é picanha, depois é colchão duro. Explicou também sobre ponto da carne, né? Regra da mão. E ele falou o seguinte, ó. Se você encostar esse dedo aqui no polegar, você vai ter essa textura aqui. Essa textura é quando a carne está mal passada. Se você grudar com esse dedo aqui, é uma carne ao ponto. Essa aqui é o ponto para bem passada. E se tiver essa textura, a carne já está bem passada. Ele foi explicando detalhes da carne, a diferença da carne australiana para a brasileira, enfim, como salga a carne, como selar a carne, explicou isso tudo.
todo mundo comeu, tava tudo tranquilo, até que toca o telefone. E a noiva liga pro Tom e fala assim, Tom, acabou o evento aqui, e a gente esqueceu de encomendar comida para cá. Tem como a gente comer churrasco aí? Só que já tinha acabado tudo, né? Então, os homens comeram bem ali, mas acabou tudo, não tinha mais nada. Aí ele vira para mim, eu já entendi, né? É para eu ir lá buscar a carne de novo. Beleza. Falei, Tom, deixa comigo. E aí, Tom, compra quanto de carne? Ele foi me orientando e tal. Aí ele falou, Márcio, olha só, pode comprar carne pra caramba. Carne não vai ser o problema agora, se sobrar, eu estoco, eu tenho outro evento depois, não tem problema. Mas eu tenho um problema com o tempo. Bom, as meninas disseram que vão chegar famintas aqui em 40 minutos. Preciso que a carne esteja aqui em 40 minutos. Aí eu falei, não, peraí. Eu fui lá e tal, deu 60 minutos para ir e voltar lá, Tom. Não dá para fazer em 40 minutos. Ele, cara, dá teu jeito. Aí eu pensei o seguinte, ó. Eu levei 60 minutos, mas porque eu fui a 60 quilômetros por hora. Falei, bom, para ir e voltar em 40 minutos, eu vou ter que ir em que velocidade? Bom, o primeiro pensamento aqui, a gente pensar, opa, regra de 3 multiplica cruzado e tal, mas não. Nesse caso, repara o seguinte, ó, se eu aumento a minha velocidade, se eu dobro a velocidade, o tempo dobra? Não, ele reduz a metade. Se eu triplico a velocidade, o tempo reduz a 1/3. Então aqui existe uma proporção sim, mas as grandezas são inversamente proporcionais. Bom, e o que eu faço numa regra de 3 quando a relação é inversa? Você vai fazer o seguinte, esse que tem a variável, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. 60 sobre x, do jeito que está. Igual. Bom, como a relação é inversa, você vai inverter esses valores. Então, isso é igual a 40 sobre 60. É isso que vai acontecer. Bom, a partir daí você resolve como a gente resolveu antes, né? Então, aqui uma equação. Você pode simplificar de cima com de baixo, do mesmo lado, ou em lados opostos, de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Eu vou logo simplificar aqui, ó, 40 com 60, vou simplificar por 20. Aqui fica 2 e aqui fica 3. Vou simplificar agora lados opostos, em cima de um lado com em cima do outro. 2 com 60, 30. Então fica 1 vezes x igual a 3 vezes 30, 90. Então eu tive que ir a 90 km por hora para não deixar ninguém na mão. Fui lá, comprei a carne, voltei. Quando eu voltei, adivinha? Então me olha com aquela cara, eu sei que vai sobrar para mim alguma coisa. Ele falou o seguinte, o condomínio entrou em contato com ele ali e falou, ó, eu vou precisar do salão liberado daqui a 2 horas. Bom, para fazer carne para os caras, a gente levou 4 horas. Como é que agora faz churrasco para essas mulheres em 2 horas? Bom, aí ele viu o seguinte, ó, para fazer 4 horas de churrasco para os 20 caras, ele usou 2 churrasqueiras. E ele falou, ó, pode ser que a solução seja comprar mais churrasqueira. Márcio, calcula aí para mim. Ó, eram 20 caras, 20 pessoas. Eu usei churrasqueira 2 e a gente fez um evento de 4 horas. Agora são 30 mulheres. E eu tenho que fazer 2 horas de evento. Mas ele falou o seguinte, ó, mas tem uma vantagem. Mulher come menos. Mais ou menos metade do que cada homem come. Então, talvez dê para fazer com as 2 churrasqueiras. Então, botar sem fome. Os homens são o dobro das mulheres. Você pode botar 1 e 2, 1 e 1,5, como você preferir. Botar assim, ó. Se os homens, que é a primeira situação, têm fome 2, as mulheres têm fome 1. Quantas churrasqueiras eu vou precisar? Bom,
Agora é o seguinte, eu quero saber o número de churrasqueiras. Então, isso é o que eu quero encontrar. Então, isso aqui eu vou armar desse jeito. 2 sobre x, do jeito que está, igual, como a gente fez nos outros casos. Só que eu preciso, para cada uma dessas grandezas, comparar com o que eu quero saber, churrasqueira. Então, essa aqui é a que eu quero saber. E eu tenho que ver se essa relação é direta ou se é inversa. Vamos lá, ó. Se eu tenho mais pessoas, eu preciso de mais churrasqueiras ou de menos churrasqueiras? Mais pessoas, mais churrasqueira. Então a relação é direta. Bom, se eu tenho mais horas de churrasco para fazer, eu posso fazer com mais calma. E aí eu preciso de mais churrasqueira ou menos churrasqueira? Bom, se eu tiver mais tempo para fazer, eu posso fazer com menos churrasqueira, que vai dar conta. Então a relação é inversa. Repara o seguinte, eu estou falando aumentando um, o outro aumenta. Mas eu nem estou olhando para os números. Você pode ignorar esses números. O que importa é isso aqui, ó, são as grandezas. Vou comparar todas as grandezas com a que eu quero achar, que é o número de churrasqueiras. Bom, se as pessoas estão com mais fome, vou precisar produzir mais carne. Então, eu vou precisar de mais churrasqueira. Aumentando um, o outro aumenta. Relação direta. Ok. Agora, se eu for o seguinte. O que eu quero saber, 2 sobre x igual. A relação que for direta, você vai manter nessa posição. E a relação que for inversa, você vai inverter. Olha só. Pessoas, relação direta, 20 sobre 30. Vezes. Então, você vai multiplicar todas as relações. Horas. A relação é inversa. Então, ao invés de ficar 4 sobre 2, eu vou inverter. 2 sobre 4. Fome, relação direta. Então, mantém nessa ordem. 2 sobre 1. Pronto. Agora é fazer conta. Lembra que você pode simplificar do mesmo lado do igual, de cima com o de baixo. Então aqui, ó, pode simplificar o 30 com o 2? Pode, ele está no outro canto, não importa. Ele está do mesmo lado do igual. Então você pode simplificar de cima com o de baixo, sem problema nenhum. Qualquer um desses de cima com qualquer um desses de baixo. Ou lados diferentes, de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Então, por exemplo, ó, vou simplificar, vou logo para cá, ó. 2 vezes 2, 4. Então, cortei 4 com 4. Ok. Vou cortar 0 com 0. Ou seja, estou dividindo por 10 e por 10. Ok, de cima com de baixo, do mesmo lado. Esse 2 aqui, vou simplificar com esse 2. Lados opostos, de cima com de cima. E aí não sobrou nada aqui nem aqui. Então fica 1 vezes x, x, igual 1 vezes 3, 3. Então quer dizer que para dar conta de fazer comida para essa mulherada toda em 2 horas, eu preciso ter 3 churrasqueiras. Resolvido. Era ali do lado, fui, comprei a churrasqueira e fizemos aí, garantimos o almoço para todo mundo. Já sei, você não gosta de regra de 3, não é isso? Eu vou te contar um segredo. O Enem adora regra de 3. Isso já virou meme em vários momentos, de época de vestibular, porque o Enem, só com esse pouquinho de assunto, dá para você resolver muitas questões do Enem. Então, gostando ou não gostando, uma coisa eu sei, a gente vai dominar esse assunto. Quando eu falei da primeira regra de 3 lá, que eu tinha pessoas e quilos de carne, mais pessoas, mais quilos de carne. E aí eu tinha só comparando duas coisas, né? Pessoas e quilos de carne. E aí 2 situações, dá um total de 4 valores, onde você tem 3, regra de 3, e quer achar o quarto valor. Então, uma proporção direta. Quando, na outra situação, eu comparei velocidade com tempo, bom, quanto maior a velocidade, menor o tempo, grandezas inversamente proporcionais. Então, na aparência, parece que você ia fazer a mesma coisa que na anterior, e muita gente erra nesse detalhe, né? De não analisar se a relação é direta ou se é inversa. Se for inversa, você vai ter que inverter um dos lados para fazer o seu cálculo. E o terceiro caso já era uma regra de 3 mais elaborada, uma regra de 3 composta. O importante é o seguinte, queria achar um número de churrasqueiras.
Então, vou comparar todas as grandezas com churrasqueira. Não importa os valores, só importam as grandezas, ou seja, mais pessoas precisam de mais churrasqueira. Tenho menos tempo para fazer o churrasco, menos tempo precisa mais churrasqueira, precisa fazer mais rápido, né? Relação inversa. E depois você vai botar o que você quer, no caso churrasqueiras era 2 sobre x, igual. O que for direto você mantém do jeito que está, o que for inverso você vai inverter. E vai multiplicar tudo que você encontrar. Na hora de simplificar, outro cuidado, né? Mesmo lado igual, de cima com de baixo, você pode simplificar, ou em lados opostos do igual, de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Vamos para as questões. Na imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 0,256 kg de peito de peru. O valor em reais de 1 kg desse produto é igual a... Esse foi o preço pago para essa quantidade de peito de peru. Ele quer saber o seguinte: quanto custa, então, 1 kg de peito de peru? Bom, então, isso, 0,256 quilos, né? Custa 12,80. 1 quilo, eu quero saber quantos reais custa. Botei aqui, X reais. Bom, quanto mais quilos, pago mais reais. A relação é direta. Então, você vai manter tudo do jeito que está. Então, o que eu quero saber, o que tem o X aqui, ó, 12,80 sobre X igual 0,256 dividido por 1. Bom, você pode simplificar, se você quiser simplificar aqui, você já poderia, mas você pode também multiplicar cruzado, que eu acho que é o que a maioria iria fazer aqui. 12,80. E aí o valor X que você quer encontrar, é só fazer o 12,80 e dividir pelo 0,256. Ou seja, x igual a isso. Basta fazer essa conta. Bom, como eu tenho aqui, né, número decimal, eu vou tirar a vírgula aqui, eu preciso andar 3 casas decimais. E aí fica 256. Eu posso fazer isso, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000, né, andar 3 casas decimais. Desde que eu faça a mesma coisa em cima. Multiplique por 1000, ande 3 casas decimais em cima. A vírgula estava antes do 8, então andou 1, 2, 3. Então vai ficar 12,800. 12,800. Bom, 256 é 128 vezes 2. Então, se eu simplificar por 128, fica 2. Simplificar por 128, fica 100. Então, 100 dividido por 2, R$50 é o quilo desse peito de peru, que é o que está na letra D. Um engenheiro, para calcular a área de uma cidade, copiou sua planta numa folha de papel de boa qualidade, recortou e pesou numa balança de precisão, obtendo 40 gramas. Em seguida, recortou no mesmo desenho uma praça de dimensões reais, 100 metros por 100 metros. Pesou o recorte na mesma balança e obteve 0,08 gramas. Com esses dados, foi possível dizer que a área da cidade, em metros quadrados, é de aproximadamente... Cuidado com essa questão. A minha praça tem 100 metros por 100 metros. Bom, se eu tivesse uma praça com um dobro do lado, 200 por 200, ela seria equivalente a 4 praças iguais a essa. E aí me diz o seguinte: quando eu dobro, então, o lado, a minha massa dobra ou ela quadriplica? Bom, se eu tenho 4 praças iguais a essa, cada uma dessas praças pesaria, né, teria uma massa 0,08. Então, a massa da nova praça é 4 vezes 0,08. Então, repara, comprimento da praça e massa não são diretamente proporcionais. Eu dobrei um e o outro não dobrou. Ele ficou 4 vezes maior. Bom, então o que é diretamente proporcional aqui? Bom, não é comprimento e massa, e sim área e massa. Quando eu tenho 4 praças iguais a essa, eu vou ter 4 vezes essa massa. Aí sim,
grandezas diretamente proporcionais. Então, massa em gramas e a área em metro quadrado. Vamos lá. Eu sei dessa praça aqui. Gramas, 0,08. E massa que ela tem, metro que ela tem, metro quadrado. Só multiplicar 100 por 100. Então, 2 zeros do 100, 2 zeros do outro. Então, aí, 10.000 metros quadrados. O que eu quero saber é o seguinte. Se o território inteiro tem uma massa de 40 gramas, quantos metros quadrados tem esse território aqui? É isso que eu quero saber. Bom, como nós vimos, né? Aumentando a área, aumenta a massa na mesma proporção, diretamente proporcional. Então, eu posso falar que 10.000 sobre x é igual a 0,08 sobre 40. Bom, para tirar a vírgula, eu tenho que andar 2 casas decimais, multiplicar por 100. Então, eu vou escrever aqui, ó. 10.000 sobre x igual, andei 2 casas, 8. Andei 2 casas, 4.000. Ok. Posso simplificar agora. Vou simplificar o 8 com 40, né? Daria 5. Então, 5 seguidos 2 zeros. Então, isso aqui vai dar 1. O 40 vira 5, então, na verdade, vai virar 500. E aí, multiplica 1 vezes x igual a 500 vezes 10.000. Então, fica aqui. Já tem 2 zeros com mais 4 zeros, 6 zeros. A unidade da área que está, metros quadrados. Ele poderia pedir para você mudar para quilômetro quadrado, enfim. Mas não, ele queria em metros quadrados mesmo. Então, 5 milhões de metros quadrados é a resposta. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidente. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar, no máximo, 1.500 telhas, ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? 1.500 é o máximo de telhas que eu posso colocar nesse caminhão. Ou eu não coloco telha nenhuma e coloco 1.200 tijolos. O peso é equivalente, né? De 1.500 telhas e de 1.200 tijolos. Eu já coloquei 900 telhas no caminhão. Se eu quisesse completar com telha, se eu já coloquei 900, caberiam ainda mais 600, né? Para chegar nas 1.500 telhas. Então, ou eu coloco mais 600 telhas, ou eu coloco o equivalente em tijolo. E quem é esse equivalente? Bom, se 1.500 telhas equivale a 1.200 tijolos, 3.000 telhas, o dobro, e equivale ao dobro, 2.400 tijolos. Grandezas diretamente proporcionais. Então, posso falar que 1.200 sobre x é igual a 1.500 sobre 600. Ok. Bom, eu posso simplificar lados opostos de cima com de cima. Então, vou simplificar aqui, ó. Cortei, dividi por 100, né? Cortei 2 zeros, 2 zeros. Vou simplificar por 3. 12 com 15. Vou simplificar por 3. Então, aqui fica 5. Aqui fica 4. Vou simplificar o 5 com o 600. 600 dividido por 5, isso vai dar 120.
E aí fica, então, multiplicando cruzado agora. Aqui não sobrou nada, então 1 vezes x igual a 4 vezes 120, 480. Então, você poderia levar mais 600 telhas ou 480 tijolos. Essa é a resposta. Isso que ele queria. Numa manhã, logo após verificar que tinha ração para alimentar seus 45 cavalos durante 20 dias, um fazendeiro recebeu mais 5 cavalos. Por quantos dias ele conseguirá alimentar todos os cavalos? Ele consegue alimentar os 45 cavalos pelos 20 dias. Mas ele recebe 5 cavalos a mais. Então agora ele tem 50 cavalos. Com 50 cavalos, vai ser possível alimentar por quantos dias? É isso que ele quer saber. Então, multiplica cruzado, resolve a regra de 3, não é assim? Claro que não. Repara que nesse caso, se eu tenho mais cavalos, a minha ração dura menos dias. Um aumenta, outro diminui. A relação é inversa. Então, eu vou te falar que 20 sobre x é igual ao inverso, 50 sobre 45. Agora, resolver essa conta aí. Você pode simplificar em cima de um lado ou em cima do outro lado. Ou seja, eu cortar o zero de cada lado. Divide por 10. Posso simplificar o 5 com 45 do mesmo lado, de cima com o de baixo. Fica 9 aqui. Então aqui não sobrou nada, então dá 1 vezes x multiplicando cruzado igual 2 vezes 9. Então, para alimentar os 50 cavalos, eu consigo fazer isso por 18 dias. É isso que ele queria. Em uma campanha de combate a uma epidemia, uma equipe de 50 voluntários visitou 3.000 casas em 4 dias. Uma equipe de 80 voluntários poderá visitar 3.600 casas em quantos dias? 50 voluntários, 3.000 casas em 4 dias. 80 voluntários, 3.600 casas em quantos dias? Então, o que ele quer saber é isso aqui, ó, dias. Então, o que eu vou fazer é comparar as outras grandezas com dias, para eu saber se a relação é direta ou se a relação é inversa. Se você tem mais casas para visitar, você precisa de mais dias ou menos dias? Bom, mais casas vai levar mais tempo, mais dias. Relação direta. Se você tem mais voluntários para visitar as casas, né, você vai precisar de mais tempo ou menos tempo? Bom, com mais gente visitando, você leva menos tempo. Relação inversa. E na hora de montar, você vai fazer o que você quer, 4 sobre x, igual. O que for direto você mantém, o que é inverso você inverte. Então vamos lá, essa relação é inversa. Então ao invés de ficar 50 sobre 80, fica 80 sobre 50. Essa relação é direta, então mantém como está. 3.000 sobre 3.600. Bom, agora antes de fazer essas contas, né, vamos simplificar o que der. Vou cortar aqui 0 com 0. Vou cortar aqui 2 zeros com 2 zeros, né? Então, do mesmo lado igual, de cima com o de baixo. Vou simplificar o 4 com 8. Fica 2. O 30 e o 36, 30 e 36 são múltiplos de 6. Então, vou simplificar. Aqui vai ficar 5. Simplificando por 6, aqui fica 6. Vou cortar o 5 com 5. Simplificando 5 com 5. E vou simplificar ainda o 2 com 6. 2 com 6 fica 3. Então, repara, ó, simplificou tudo, só sobrou esse 3 aqui embaixo. Então, fica 1 vezes x igual 1 vezes 3. Então, eu preciso de 3 dias para que os 80 voluntários visitem as 3.600 casas. 20 operários, trabalhando 8 horas por dia, gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quanto tempo levará uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia,
para construir um muro de 225 metros. Você quer saber quantos dias? 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, vão levar para construir os 225 metros. Então, dias é o que você quer descobrir. O que você vai fazer é comparar as outras grandezas com dias. Como eu falei, esquece os números. Vou pensar apenas o seguinte: mais metros de muro, eu preciso de mais dias ou menos dias? Para construir mais muro, mais tempo, mais dias. Relação é direta. Se eu tiver mais operários trabalhando, eu levo mais dias ou menos dias? Mais gente trabalhando, eu faço em menos tempo. Então, a relação é inversa. Se eu trabalhar por mais horas por dia, eu vou precisar trabalhar menos dias. Relação inversa também. Então, agora é só você calcular. O que você quer, 18 sobre x, igual. O que for direto, você mantém. Então, 300 dividido por 225. O que for inverso, você inverte. 16 sobre 20, então aqui eu inverti, e aqui também vou inverter. 9 sobre 8. Vamos começar a simplificar. Lados diferentes, de cima com de cima. Então eu posso simplificar o 18 com o 9. Fica 2. Posso cortar 0 com 0 do mesmo lado, de cima com de baixo. O 16 com 8. Fica 2. Lados diferentes. 2 em cima com 2 em cima do outro lado. Aqui, 225 é 15 ao quadrado, 15 vezes 15. Dá para simplificar por 15 aqui. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 15. Dá para simplificar o 2 embaixo com 2 em cima. Então, só sobrou esse 15 aqui embaixo. Então, fica 1 vezes x igual a 1 vezes 15. Então, eu levo 15 dias para construir 225 metros de muro com 16 operários trabalhando 9 horas por dia. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu poderia ter juntado regra de 3 com a aula de razão e proporção, mas pela importância que o Enem dá para esse assunto, eu quis dar uma aula específica para ele, para a gente poder dar mais atenção. Agora você entra no nosso canal no Telegram, imprime sua lista de exercícios, que é o nosso Checkmate 02, e resolve numa folha, printa, manda para mim, que eu quero ver como é que você está saindo nesse assunto. Nos vemos em breve.